A história começa com uma jovem de cabelos cor-de-rosa sentada sozinha em seu quarto, iluminado pelo suave luar. A garota ouve um grito penetrante que faz arrepios percorrerem sua espinha, e ela teme que logo será a próxima vítima. Cuidadosamente, a heroína estende a mão e abre o armário da mesa de cabeceira, de onde retira uma pedra preciosa azul brilhante, convencendo-se de que está segura com ela. De repente, um estranho coberto de sangue aparece e a chama pelo nome, Leildar. Seu olhar era gelado, penetrante, queimando através da garota. Ela tenta fingir ignorância, alegando que ele deve ter cometido um engano e que não sabe de quem ele está falando. No entanto, o assassino está certo de que encontrou a pessoa certa. Leia tenta ganhar tempo e pede para ele não se apressar, o que faz o homem pensar que ela quer deixar um testamento. Ela pede misericórdia diretamente, mas recebe uma resposta firme e clara, não. Sem hesitação, ele responde friamente. Leia tenta novamente ganhar sua simpatia, declarando que também odeia sua família. O loiro hesita por um momento, perguntando se ela realmente deseja viver tanto assim. Ao receber uma resposta afirmativa imediata, seu olhar se torna insano, e ele declara que, se esse for o caso, ele libertará todo o sangue da família dela através de seu corpo. Leia congela de medo diante dessa declaração enlouquecida, mas ainda faz outra tentativa, perguntando se sua decisão teria mudado caso ela tivesse tentado salvar sua vida 10 anos atrás. Mais uma vez, houve uma resposta negativa e a afirmação de que simples esforços não são suficientes. Seu rosto se contrai de tensão. No final, Leia simplesmente diz abertamente que ele tem um caráter nojento. Ignorando todas as etiquetas esperadas de uma dama, a jovem de cabelos cor-de-rosa faz um gesto indecente. Ela pensa em expressar todos os seus pensamentos sobre ele antes de morrer e, depois de fazê-lo, engole a pedra azul. O rapaz claramente não esperava algo assim e fica momentaneamente atordoado. Engolir aquela pequena joia não era tão fácil e, além disso, era doloroso. Leia cai da cama para o chão, deitada aos pés do assassino. Ela pensa no que teria acontecido se tivesse conseguido fugir, lembrando-se de como imaginava o fim de sua jornada. A garota sonhava com um círculo familiar caloroso e em desfrutar de sua música favorita. Além disso, ela acreditava que sua vida duraria mais do que realmente durou e mentalmente se via na velhice. Mas agora entende que isso nunca acontecerá, pois Leildar é filha de um vilão implacável. A história retrocede 10 anos. Leia acredita que todas as suas desgraças começaram naquele momento, na casa de seu pai. Um homem trouxe para casa um menino misterioso, cuja aparência era inquietante. O garoto permaneceu parado por um instante antes de ser empurrado para a frente. Sua aparência imediatamente impressionou a pequena Leia, que achou que ele era até mais bonito que suas bonecas. No entanto, por razões desconhecidas, o menino foi jogado na prisão, onde sofreu abusos. Curiosa, Leia desceu ao porão, mas, assustada com os gritos e o cheiro de sangue, saiu de lá logo em seguida. Pouco depois, chegaram notícias de que o menino havia morrido, e por algum tempo ele continuou a assombrar os pesadelos da jovem e impressionável garota. 8 anos se passaram e surgiram boatos de que um herói havia aparecido e conseguido selar o espírito maligno. Leia leu sobre isso no jornal e, devido à impressionante semelhança, teve certeza de que se tratava do mesmo menino que foi levado para sua casa. Ela tentou passar essa informação para sua família, mas suas palavras não foram levadas a sério. Eles disseram que não sabiam de nada sobre isso, e seus avisos foram recebidos apenas com zombaria por parte de seus parentes. Exatamente 2 anos depois, tendo selado o espírito maligno e salvado o mundo, o herói apareceu no castelo dos Hildegard e matou todos lá. Então, ele surgiu diante da garota, coberto de sangue, seu olhar frio deixando claro que viera para se vingar de todos. Leia desperta em seu corpo de criança e fica feliz ao perceber que seu truque funcionou e que voltou ao passado. Sua pequena mão estende-se para o espelho sobre a mesa de cabeceira, e, ao finalmente se ver refletida, ela entende que realmente voltou no tempo. Ela está 10 anos antes do dia de sua morte. Leia invade o escritório de seu pai, vasculha os armários e pega um dos objetos roubados por ele, um tesouro capaz de levar qualquer um que o engula de volta ao passado. A garota pula da cama, pensando que, originalmente, queria vender aquela joia e sobreviver sem usá-la. Afinal, a casa está cheia de pedras preciosas, e mesmo em seu próprio quarto há joias por toda parte. Determinada, ela pega uma grande mala cheia de joias, convencida de que, por ser de uma família de vilões, mais cedo ou mais tarde aquele rapaz a mataria de qualquer maneira. A pequena Leia junta seus pertences e se prepara para sair de casa, mas então acorda novamente no mesmo lugar como da última vez. Embora a garota tenha fugido com as joias, ela foi morta pelo cocheiro, que precisava do dinheiro. Na segunda vez, Heroa fugiu aos 16 anos, percebendo quão perigoso era fugir ainda criança.
Mas, mais uma vez, sua vida foi interrompida pelo mesmo homem. Ele a encontrou mesmo em um reino distante, do outro lado do mar. Na terceira vez, o plano era que a heroína abandonasse seu sobrenome, e o dar, após o casamento, mas isso também se mostrou inútil. O homem ainda veio atrás do sangue daquela família que corria nas veias da garota. Na quarta vez, a garota acordou como uma criança de 10 anos, sempre no mesmo lugar. Ela foi dominada por um sentimento de desesperança, percebendo que todas as suas ações eram em vão e que não poderia escapar de seu destino. A garota foi chamada ao escritório do pai. Ele estava insatisfeito porque Lila parecia estar fora de si ultimamente e exigiu uma explicação. Leia olhou para o pai como uma louca e perguntou por que ele era tão cruel com os outros. Ela estava desesperada, pois, apesar de todos os seus esforços, ainda permanecia sua filha. A garota correu até o homem, dizendo que queria viver, e perguntou sobre a possibilidade de sobreviver. Mas o homem ignorou seus pedidos, considerando sua filha insana, e a exilou para o sul, na vila da família. 10 anos depois, ela viu novamente aquele homem que veio buscar sua vida. Como da última vez, a garota simplesmente mostrou a ele um gesto obsceno. Pela quinta vez, o tempo retrocedeu e Lila acordou novamente em seu pequeno corpo, em sua cama. Um sorriso nervoso imediatamente congelou em seu rosto. Ela baixou a cabeça, pensando que não queria ver o rosto dele porque não poderia fugir. Um sorriso amplo, tenso e antinatural apareceu no rosto da garota. Leila riu alto, aparentemente concebendo um novo plano. Seu rosto refletia uma expressão astuta. Leila planejava encontrar seu assassino mais cedo, lembrando-se de seu rosto de boneca, ainda bonito, mas salpicado de sangue, quase como na infância. Ao acordar após outro retrocesso no tempo, Leia se sentou e começou a pensar na sequência de suas ações desta vez. Erguendo os olhos, olhou para frente, como se tentasse ver seu futuro, no qual continuaria viva. A garota caminhou até a mesa, onde havia uma pena e um pedaço de papel. Ela analisou quais eram as condições para a regressão, quantas vezes poderia voltar e o que aconteceria se morresse de uma morte natural. Assumindo um olhar inteligente, pensou que deveria ser cuidadosa, pois essa poderia ser sua última volta ao passado. A heroína analisou a situação em que seu pai incendiou o orfanato onde viviam crianças e trouxe para casa aquele mesmo garoto, compreendendo que não poderia impedir essa situação porque regredia sempre depois desse evento. A garota de cabelos rosados também percebeu que o momento antes da morte não era lembrado, o que era um alívio, pois, caso contrário, ela simplesmente enlouqueceria. A garota sentou-se à mesa, desenhando diferentes diagramas e elaborando uma estratégia para tratar o garoto como um irmão mais novo. No fim, decidiu que esse método valia a pena ser tentado e estava completamente preparada para isso. A mansão da família Hildegard apareceu diante de seus olhos. O chefe da família retornou para casa com o garoto e imediatamente ordenou que preparassem um banho para ele. Leila desviou o olhar, pensativa, refletindo sobre quantos meio-irmãos viviam naquela casa e o quanto não suportava nenhum deles. Finalmente, sua atenção foi atraída pela chegada do pai e do garoto. Os demais presentes falavam de maneira depreciativa sobre o novo integrante, enquanto Leia parecia paralisada. O homem empurrou o garoto pelo ombro, forçando-o a avançar. O loiro olhou para frente, franzindo a testa e transmitindo uma ameaça. Leia tremeu, mas imediatamente congelou ao ver o olhar dele em sua direção. Um medo avassalador tomou conta dela. Ficaram frente a frente. O coração da garota batia tão forte quanto no primeiro encontro entre eles, mas, desta vez, por um motivo completamente diferente. Enquanto o garoto permanecia imóvel, um homem mais velho o chutou por trás. A pequena Lila decidiu colocar seu plano em ação e intercedeu em defesa do garoto. Virou-se para ele, claramente com a intenção de perguntar como ele estava se sentindo, mas, em resposta, recebeu apenas um olhar vazio e nada amigável. Aquele olhar era exatamente o mesmo que ele tinha antes de matá-la. No entanto, desta vez, Leia estava cheia de determinação. Apertando a pena com força no punho, acreditava que aquela era a sua chance. A garotinha forçou um sorriso doce e gentil e perguntou se o menino estava bem. O olhar dele não suavizou nem um pouco, apesar dos esforços e da preocupação dela. O loiro afastou com um tapa a mão estendida para ajudá-lo. Seu olhar permaneceu severo, adquirindo um tom ainda mais sombrio do que antes. O homem ordenou que o jovem fosse açoitado até entender qual pecado havia cometido. Leia tentou impedir aquele castigo cruel. Seu pai olhou para ela com reprovação, perguntando qual era o problema. A menina tinha várias ideias sobre como ajudá-lo, sobre o que deveria dizer para evitar o castigo, mas não conseguiu pronunciar nenhuma palavra. Nas tentativas anteriores, Leia pelo menos tinha esperança de que seu pai a valorizasse, mas, no final, ele ordenou aos criados que a matassem.
A filha, se não se arrependesse de seu comportamento, enfrentaria consequências. No reflexo dos olhos da menina, outra pessoa se tornava visível, alguém que lhe causava um medo profundo, seu pai. O homem colocou sua grande palma sobre a cabeça da garota e alisou seus cabelos, perguntando se ela queria que aquele garoto fosse deixado em paz. Apesar de confusa com o comportamento do pai, Leila sentiu em concordância. Ele assumiu uma expressão despreocupada, pressionando os dedos contra o queixo e murmurando que a piedade era algo inerente a todos. No entanto, suas próximas palavras não deixaram dúvidas sobre sua crueldade. Ele apertou a cabeça da menina e declarou que, com sua ação, o garoto havia desafiado não apenas a ele, mas toda a família. Leila congelou de medo. Em sua mente, pensava que aquele gesto ridículo não colocava em risco a honra da família Hildegard, mas sabia que contestar seu pai não era uma opção. O homem perguntou à filha o que deveria ser feito, e ela respondeu que ele deveria ser açoitado. Enquanto o menino ouvia o diálogo entre pai e filha, Leila sentia que aquilo era um ato cruel e insensato, mas não podia fazer nada contra seu pai, um adulto impiedoso. O homem ainda não havia retirado a mão de sua cabeça e a encarava com um olhar frio. Tremendo, a menina apenas olhava para os próprios pés, impotente, enquanto o garoto era levado. Mais tarde, naquela mesma noite, ela revirava as gavetas de seu quarto, preparando uma pequena bolsa para visitar o menino. Apesar de ter dito as palavras que seu pai queria ouvir, ela pretendia cuidar dele. Com a bolsa pronta, Leila saiu correndo de seu quarto e avançou pelo corredor. Descendo as escadas, pensava novamente sobre a morte, mas, dessa vez, sabia que se essa tentativa falhasse, não haveria outra oportunidade. Chegando ao andar inferior, seus olhos se fixaram na luz fraca que iluminava o caminho à frente. Ela não queria voltar para lá. Seguiu em frente e logo avistou o guarda da masmorra, um homem chamado Hans. A menina se aproximou e, com sinceridade, admitiu que queria dar remédios ao garoto, embora não tivesse permissão. Usando seu charme infantil, Leila fez uma expressão adorável e olhou para o guarda com olhos suplicantes, garantindo que o remédio não deixaria marcas e que tudo ficaria bem. Hans hesitou por um momento, mas os olhos brilhantes da menina o fizeram ceder. Ele entregou-lhe as chaves, advertindo-a de que seu turno terminaria em 2 horas e que ela deveria sair antes disso. Com a chave na mão, Leila a inseriu na fechadura e a girou na direção certa. Entrando na masmorra, seus olhos pousaram no menino inconsciente. A garota se ajoelhou ao lado dele, inclinou-se e retirou a pomada da bolsa. Com delicadeza, começou a esfregá-la na pele machucada, refletindo sobre como aquele garoto não era menos cruel do que quem o havia espancado, pois se recusará a admitir seu erro até chegar a esse ponto. Ela então retirou de sua bolsa uma erva medicinal de 2 folhas verdes, mas hesitou, sem saber como faria o garoto ingeri-las. Pensamentos sensatos sempre vinham tarde demais, e agora ela percebia que deveria ter triturado as folhas antes. Mas como não havia tempo para hesitar, colocou a erva na boca e começou a mastigá-la. Esse era o único jeito. Com cuidado, ela depositou a erva mastigada na boca do garoto. Olhando para ele, sua mente foi tomada por pensamentos sobre como ele se tornaria grande e forte novamente. Pegando a lâmpada do chão, Leila decidiu que sua missão estava cumprida por enquanto e levantou-se, já pensando em descansar. No entanto, ao se virar para sair, algo a impediu de continuar. Seus movimentos foram interrompidos à força. Lentamente, ela virou a cabeça para trás, os olhos arregalados, e viu o menino, agora consciente, segurando firmemente seu tornozelo. Virando-se completamente, seus olhos se encontraram, e Leila teve certeza do que sentia. Tentou acalmá-lo, explicando que havia trazido remédio, mas o prisioneiro apenas cuspiu a erva que estava em sua boca. A jovem duquesa sentiu-se ofendida com o gesto e reclamou, dizendo que a erva medicinal era cara e que, mesmo tendo mastigado, sua boca estava limpa. O menino tentou se levantar, mas todo o seu corpo tremia. Ele então disse algo que deixou Leila confusa, que ela sempre fazia isso. Ela não entendeu o significado de suas palavras, e sua mente ficou ainda mais atordoada. Sentindo-se culpada, pois sabia que a situação dele era sua responsabilidade, olhou para frente com firmeza. Sabia que valia a pena arriscar sua vida para estar ali. O menino apertou sua perna com uma força surpreendente para alguém tão jovem e a puxou para si, fazendo a frágil garota cambalear. Ainda assim, havia algo nele que lembrava a versão adulta de si mesmo, aquele olhar caracteristicamente severo. Leila caiu ao lado do prisioneiro e o encarou, chocada. Bastou um olhar para que seu corpo ficasse dormente. Ela não conseguia se mover, o medo a paralisava. No entanto, reunindo toda a sua coragem, com lágrimas nos olhos, exigiu que o garoto soltasse sua perna imediatamente. Essa mudança repentina de comportamento provavelmente o confundiu.
Ele a observou com um olhar intrigado antes de finalmente soltar sua perna. Sem perder um segundo, a menina saltou e correu para fora da masmorra. Lila saiu da masmorra, deixando o guarda confuso. Cambaleando, subiu as escadas direto para o seu quarto. Ela estava apavorada com a ideia de encontrar aquele psicopata daqui a 10 anos. Mesmo agora, apenas correndo pelos corredores, sua mente o imaginava, o que a fez parar. Diante dela, viu a imagem de um menino pequeno que, no futuro, se tornaria um herói forte sedento por vingança contra sua família. Ele planejava matar todos da família Hildegard, incluindo ela. Desesperada, tentando colocar seus sentimentos em algum lugar, Lila socou o travesseiro com tanta força que deslocou o osso do braço. A dor foi tão intensa que a garota começou a se debater na cama. Depois de se acalmar um pouco, continuou refletindo sobre como poderia sobreviver. Olhando para o teto, com os olhos vermelhos de tanto chorar, sentindo cansaço e dor no braço e na cabeça, a jovem Lila finalmente se deitou de lado, preparando-se para dormir. Seus olhos se fecharam, e seu rosto ficou mais tranquilo antes de pegar no sono. Antes de adormecer, foi tomada por pensamentos sobre uma bela mulher adulta chamada Lala, a quem prometeu que sobreviveria. Os raios do sol atravessavam a janela do quarto da protagonista, anunciando o início de um novo dia. A duquesa despertou e sentou-se na cama, esticando os braços à sua frente, sentindo-se revigorada. Nada havia quebrado sua determinação de lutar por sua vida, e ela olhou diretamente para o futuro, pronta para tentar de novo. Lila fez alguns alongamentos, lembrando-se vagamente de ter ouvido algo durante a noite, mas decidiu que não era importante. Desceu novamente até a masmorra, desta vez carregando uma grande sacola, e negociou com o guarda. O garoto já parecia um pouco melhor, e o pai de Lila mal tocava nele, permitindo que ela pudesse ir ao porão sem problemas. Lila levou para ele um sanduíche delicioso, 2 croissants quentes, biscoitos e algumas ervas medicinais para fazer chá. No entanto, o menino continuava teimoso, sentado de costas para ela, sem sequer olhar para o que havia trazido. Por mais que estivesse assustada, Lila não demonstrou, apenas sorriu radiante e se interessou pelos ferimentos do garoto. Após esforços persistentes, uma mudança aconteceu, o menino passou a tratá-la ainda pior. A família Hildegard estava reunida à mesa, desfrutando de um banquete luxuoso. Lila, no entanto, só conseguia pensar no garoto e em seus esforços para conquistar sua simpatia. Seu rosto se contorceu em um sorriso estranho ao imaginar um futuro no qual certamente morreria. De repente, o chefe da família falou, chamando a atenção de seus filhos. Ele anunciou que todos iriam caçar antes do almoço. Enquanto os outros discutiam os detalhes da caçada, Lila pensava no futuro em que sua própria família seria caçada. Essa ideia formou um nó em sua garganta, como se estivesse sendo sufocada por todos os lados. Enquanto tentava encontrar uma maneira de evitar sua morte, seu olhar caiu sobre um casal ao lado, uma criada e um mordomo. Os lábios de Lila se curvaram em um sorriso satisfeito e seu olhar ficou mais astuto. Ela havia bolado um plano engenhoso. Lila correu em direção aos estábulos, confiante de que havia encontrado um jeito de prolongar sua vida. Ela abordou o mordomo e tentou convencê-lo de algo, mas o homem recusou de imediato. E não era difícil entender o motivo, ela queria que ele roubasse uma pulseira pertencente à marquesa. Ainda assim, Lila não desistiu, insistindo na ideia. O nome do mordomo era Vilhel, e ele interpretou o pedido como uma tentativa de afastá-lo do palácio. No entanto, Lila garantiu que confiava nele para continuar servindo por muito tempo. Mas, ao perceber que suas palavras não eram suficientes, ela revelou sua carta na manga, mencionou que sabia que Vilhel havia falsificado os registros contábeis. O homem ficou visivelmente tenso, confirmando suas palavras sem querer. Ele tentou fingir que não sabia do que ela estava falando, mas Lila continuou pressionando. Vilhel a interrompeu quando ela começou a dar muitos detalhes, e a garota, sorrindo maliciosamente, conduziu a conversa para onde queria. No final, ele acabou cedendo e saiu da sala, pedindo que ela esperasse. Lila permaneceu ali, satisfeita, sorrindo amplamente e radiante, acenando com a mão. Depois disso, Lila correu até a carruagem que as criadas estavam preparando. Ela estava claramente com pressa, examinando o veículo. As criadas, intrigadas, perguntaram o que estava acontecendo. Lila questionou se aquela carruagem era a que levaria os caçadores, e ao receber uma resposta afirmativa, abriu um sorriso e declarou que se sentaria ali. A carruagem seguiu seu caminho pela floresta. Escondida atrás dos barris, Lila observava o garoto que mantinha a cabeça baixa. Ela o observava atentamente, lembrando-se do primeiro mundo, quando ainda era uma criança e ouviu sobre sua morte. Na época, descobriu que ele havia sido morto por uma flecha com penas azuis enquanto caçava.
Com essa informação, decidiu salvá-lo da flecha e esperava que, depois disso, ele não fosse tão cruel com ela. Segurou seu próprio pulso e olhou para a pulseira, convencida de que poderia fazer qualquer coisa com ela. A carruagem parou em uma área profunda da floresta, e as pessoas começaram a se dispersar em diferentes direções, preparando-se para a chegada das presas. Um velho dirigiu-se ao menino, instando-o a ser mais rápido. Lila notou a cena e percebendo que ele o está levando para a floresta, a garota salta atrás deles de árvore em árvore. Ainda não está claro para onde estão indo, e a garota parece extremamente infeliz. Finalmente, eles param. As mãos do garoto estavam amarradas, e Leah os observava atentamente. Ela tenta escutar a conversa, mas a distância e o vento dificultam. O homem desamarra as mãos do garoto e se afasta na outra direção. Nossa heroína contorna as árvores e se aproxima mais do garoto. Ele está parado ali, sem suspeitar que aquele lugar será seu túmulo. A garota se aproxima, e o garoto se vira abruptamente ao notar sua presença. A perspicácia e a atenção do futuro assassino surpreendem Leila. De repente, ele pergunta onde estão. A garota de cabelos rosados retira o capuz, e sorrindo, responde que estão na floresta. Em resposta, ele apenas olha para ela com desdém, fazendo seu rosto se contorcer em um sorriso nervoso e tenso. A garota tenta conversar e estabelecer um diálogo normal, mas percebe que ele está com uma expressão de desgosto, extremamente irritado e até ameaçador. Da última vez, sentiu como se estivessem presos em uma caixa transparente, mas agora, ao ar livre, sente-se muito mais livre e confiante. Claro, ainda tem medo desse psicopata, mas, cerrando os punhos, Leila sente-se um pouco irritada com o jeito que ele a encara. Leah pergunta diretamente por que ele a odeia tanto e franze a testa. Ela quer uma resposta e continua insistindo, mas ele diz que não importa. O olhar do loiro torna-se ainda mais frio e ameaçador. Ele afirma que o incidente não teve importância. A garota tenta arrancar uma explicação, mas o garoto está convencido de que seus esforços são inúteis e diz para ela desistir. Afirma que nada do que ela fizer mudará alguma coisa e exige que pare. Lila adota a mesma expressão séria do garoto. No segundo seguinte, franze a testa e aperta os punhos, insatisfeita por ele nunca parar de odiá-la. Imediatamente, seu bracelete vibra, chamando sua atenção. A garota sente algo e salta sobre o garoto, protegendo-o de algo. Ele claramente não esperava por isso e olha surpreso. Como resultado de sua atitude impulsiva, a garota recebe uma flecha no antebraço. Ambos caem no chão, e o sangue escorre do ferimento da garota. Ela cobre o corpo do garoto com o seu. Leah olha para trás, esperando ter acertado, mas então acorda novamente no mesmo lugar de seus reinícios anteriores. A heroína estende a mão para o calendário e descobre que voltou no tempo mais uma vez, exatamente como nas vezes anteriores. Seu plano era que Viliel roubasse o bracelete do Marquês e o entregasse a Laia. Quando os caçadores aparecessem, ele enviaria um sinal pelo bracelete, e Leah rapidamente correria para salvar o psicopata da flecha. O psicopata, tocado pelo sacrifício de Lila, abre seu coração para ela e, no fim, a reconhece como sua salvadora. Depois de 10 anos, ele deixa apenas ela viva. Leah planejava viver uma vida longa e feliz até os 90 anos e queria dar uma grande festa para celebrar. Mas tudo foi em vão, pois morreu novamente e regrediu no tempo. Leila morde o cobertor de tensão, mas não pretende desistir. Ela tentará de novo, confiante de que, dessa vez, tudo dará certo. Salta da cama, cerrando os punhos, mas de repente pensa que tudo começará novamente no momento em que o psicopata for trazido ao castelo. Leila perde a consciência e cai de volta na cama. Ela acorda algum tempo depois, ouvindo uma voz feminina chamá-la. Abrindo os olhos, a duquesa arregala os olhos e olha para a frente. Pergunta em voz alta para a empregada se morreu novamente. Informam que dormiu por um dia inteiro. A garota tenta dizer algo à sua senhora, mas ela salta da cama abruptamente e corre para a saída, temendo estar atrasada para a chegada de seu pai e do garoto. Desta vez, Leila teme seu pai e a possibilidade de punição severa caso se atrase. Ela tem dificuldade para correr e diminui o ritmo, segurando-se no corrimão. Felizmente, não estava atrasada, embora todos já estivessem reunidos no andar de baixo ao redor dos cavalos e do recém-chegado. Leila chama a atenção e pede desculpas ao pai pelo atraso. Justifica-se dizendo que não estava se sentindo bem e recebe olhares pouco amigáveis. Todos a encaram com raiva e condenação, embora o olhar do garoto não seja visível. O Marquês, de repente, solta uma gargalhada alta e começa a falar sobre como, apesar do que aconteceu, Leah ainda correu para vê-lo e que se orgulha disso. Lila não entende o que está acontecendo ou do que ele está falando. Ela olha para os próprios pés e percebe,
congelada, que sangue escorre de seu nariz, manchando suas belas roupas brancas e luxuosas. Leia não entende de onde vem esse sangue. Confusa, olha para frente e retira um lenço, pressionando-o contra o nariz enquanto ouve seu pai dizer que cumprirá seu desejo. O pai se aproxima de sua jovem filha e pergunta o que ela quer. Seus olhos imediatamente brilham e ela começa a falar sobre seu desejo e mentalmente faz um pedido para que o marquês se arrependa com o garoto, mas entende que isso é uma solicitação inaceitável, então permanece em silêncio por um tempo. Leia sai da situação pedindo para esperar e adiar o cumprimento de seu desejo, justificando que está feliz pelo retorno de seu pai. O homem concorda e segue em frente, deixando Leia para trás. Ela pensa que já seria uma grande bênção não ser repreendida, mas no fim, tudo saiu ainda melhor do que o esperado. No quarto da protagonista, ela se coloca diante de um grande espelho limpo, enquanto a empregada permanece ao lado. Ao olhar seu reflexo, Leia vê muito sangue em suas roupas, seu rosto pálido e cabelo desarrumado. Ela não consegue entender de onde veio tanto sangue e se pergunta quem gostaria de ver algo assim. A empregada lhe oferece uma bebida em uma xícara sobre uma bandeja e diz que é um chá restaurador de energia, exigindo que ela o beba por completo. Leia já está trocada e sentada à mesa com roupas limpas, enquanto a empregada lhe conta como tudo aconteceu naquela manhã. A heroína se pergunta se perdeu alguma coisa antes de desmaiar. A garota toma um gole do chá, satisfeita por não ter tido tempo de trocar de roupa antes de encontrar o olhar de seu pai, o que lhe garantiu um desejo. Mas, de repente, ela engasga com o chá. O sabor a deixa nervosa, e ela pergunta à empregada do que ele é feito. A garota não jantou na noite anterior e agora está sem forças, então precisa beber todo o chá. Mas ela não entende por que perdeu tanta energia, pois faz exames todos os anos e nunca fica doente. Leia ainda assim bebe o chá de um só gole, pensando que a regressão pode tê-la deixado doente, e percebe que sua fraqueza é resultado do estresse. Ela coloca a xícara sobre a mesa, e a empregada se apressa para recolher a louça suja. Marie, a empregada, informa a sua senhora que trará esse chá todos os dias no mesmo horário e sugere que Leia descanse um pouco na cama. A garota se deita sob as cobertas e ainda lembra do gosto do chá, era horrível, mas quente. Então, Leia provoca sua empregada, dizendo que, se for para fazer algo ruim, que faça em grande estilo. Ela já sabe que, no próximo ano, sua devota serva roubará coisas e fugirá, e se sente satisfeita por conhecer o futuro. Uma semana se passa, e durante esse tempo, Leia não desce ao porão para ver o garoto, pois não quer ficar sozinha com ele. O dia da caçada chega novamente, e Leia se esgueira para dentro da carruagem, escondendo-se atrás dos barris. Ela espera até chegarem ao local certo e observa ao redor para verificar se todos já partiram. De repente, vê o mesmo garoto à sua frente, o que a deixa chocada. Eles se encaram, e a heroína não entende por que ele a olha tão fixamente. O garoto é atingido bruscamente na cabeça, e Leia salta da carroça, perguntando ao homem o que ele está fazendo. A jovem fica confusa com o comportamento do garoto, que permanece tão calmo mesmo estando amarrado e incapaz de se mover. Olhando ameaçadoramente para o homem que o golpeou, ela ordena que ele se desculpe. O homem tenta se justificar, mas a duquesa o intimida mencionando seu pai, o que faz com que ele engula as palavras e fique apavorado. O tio estende a mão, afaga a cabeça do garoto e pede desculpas pelo que fez. O garoto, no entanto, apenas move a mão e diz que seria melhor se o golpe tivesse acertado de lado. As empregadas riem do que está acontecendo entre o homem e o menino, e essas zombarias o irritam. Ele ordena que o garoto siga, deixando a jovem irritada para trás. Leia os segue novamente, mas desta vez chega mais perto, tentando ouvir qualquer coisa e se agarrar a alguma informação. Ela se aproxima o bastante para, dessa distância, espera captar algo, mesmo sabendo que há uma grande chance de ser descoberta. O homem que está ao lado do garoto começa a lhe explicar que ele não pode sair da floresta. Leia observa atentamente e tenta escutar. Ela capta fragmentos de frases, algo sobre o que acontecerá se ele sair. Ambos ouvem um aviso de que, nesse caso, dezenas de flechas serão disparadas contra ele. A garota fica em choque. O homem ri ao imaginar quantas flechas o menino levaria se tentasse fugir da floresta. Leia olha para o bracelete em seu pulso e sente nojo de seu pai e daquele homem, que provavelmente apenas está repetindo as palavras de seu pai para o garoto. Como da última vez, Leia corre em direção ao garoto para salvá-lo da flecha. Ele estende a mão ferida para ela e salta. A flecha passa rente, atingindo uma árvore. Leia e o menino conseguiram desviar e não foram atingidos. Mas, ao virar a cabeça, ela vê que a flecha ainda está cravada em suas costas. Subitamente, ela se lembra das palavras da empregada e percebe que seu pai planejou matar o garoto naquele dia. Ela o encara, aflita.
Não se sabe quando a próxima flecha será disparada, mas ela precisa salvá-lo para sobreviver. Leia o carrega em suas costas e avança, decidida a encarar seu pai, mesmo que isso lhe custe um grande esforço. Tremendo e suando, pronta para cair, ela finalmente emerge de trás das árvores, com seu pai parado à sua frente montado em um cavalo. Leia olha para ele e diz que usará seu desejo agora. O Duque fica um pouco confuso ao ver as crianças à sua frente e o fato de Hila estar prestes a fazer um desejo. A garotinha está suada e respirando pesadamente porque está cansada de carregar o menino. Ela olha para o pai e pede para ele salvar essa criança. Então, suas pálpebras ficam pesadas e caem. Provavelmente, sente-se mais aliviada e desaba com o pensamento de que fez o pedido certo. O tempo passa e os pertences de Mary Hildegard são exibidos à noite. Nossa heroína caminha à tarde da noite sob a cobertura da lua e da escuridão pelo corredor. Lila foi chamada ao pai, apesar de ter perdido a consciência na floresta. Ela é acompanhada por um mordomo, e o escritório de seu pai fica bastante longe do quarto da menina. O mordomo bate à porta, anunciando que trouxe a jovem. O marquês está sentado à sua escrivaninha, e a garota de cabelos cor-de-rosa está diante dele, com uma enorme distância entre eles. Ele a chama para mais perto, franzindo ligeiramente a testa. A garota obedece e caminha para a frente, encurtando a distância. No escritório, ela continua pensando em como odeia seu pai. Seu olhar, por si só, lhe causa arrepios, pois ele encara a garotinha de forma ameaçadora. O homem cruza as pernas e permanece em silêncio, sem quebrar a tensão. De repente, ele pergunta calmamente sobre sua condição. A menina hesita. Não sabe o que responder, pois não tem certeza do que ele sabe se Viliel conseguiu devolver a pulseira do pai ao lugar antes que ele percebesse. O marquês esclarece o que exatamente lhe interessa e revela que não entende por que ela entrou arbitrariamente na carruagem e fugiu secretamente para a floresta. A garota confirma que Viliel conseguiu pegar a pulseira antes que seu pai visse qualquer coisa. Lea admite honestamente que tudo foi por causa do menino, pois queria conhecê-lo. O pai se interessa e pergunta de que garoto estão falando, observando a inconsistência da história. Lea franze a testa ao perceber que os servos foram interrogados. Apesar de ter desmaiado, seu pai conseguiu obter informações. A menina tenta se esquivar e diz que já sabia que o menino estaria lá. Ela acredita que o marquês não conseguirá provar que está mentindo e mantém uma postura confiante. Por fora, interpreta o papel da inocente e diz que estava curiosa sobre a criança que mantinham trancada. Ele sorri de forma ameaçadora, achando interessante o fato de ela estar disposta a segui-lo até a floresta e até mesmo abraçá-lo. Com essas palavras, a heroína percebe que o homem viu tudo. Ainda assim, está convencida de que só precisa fazer o que for possível e se ajoelha diante dele, demonstrando arrependimento. O marquês ergue o nariz e olha para a filha de cima. Isso claramente massageia seu ego, e a heroína, por sua vez, afirma que se arrepende sinceramente de sua desobediência. Lea pede que lhe entreguem a criança por quem usou seu desejo. O homem tamborila os dedos no braço da cadeira e pergunta o que receberá em troca. Quando ouve a sugestão de que terá uma filha obediente, ele a interrompe, dizendo que já tem mais do que o suficiente disso, o que faz Lila estremecer. Lea entende que ele tem razão, pois não há uma única criança rebelde na casa. Portanto, precisa pensar em algo mais convincente. O homem suspira e apoia as mãos sobre a mesa, percebendo que não ganhará nada. Mas Lila responde que tem algo a oferecer em troca do menino. Seus olhos brilham com a ideia, despertando o interesse do marquês, que pede detalhes. Lea continua ajoelhada diante dele enquanto descreve sua carta na manga. Porém, de fora, é difícil entender exatamente do que estão falando. A conversa termina quando Lea põe um ponto final nela. O marquês reflete sobre a informação dada por sua filha e exige que ela assuma a responsabilidade por suas palavras. Seu olhar se torna mais feroz ao perguntar se a garota está mentindo. Lea se mantém firme e diz que, se estiver, ele pode executá-la. O diálogo termina com o marquês entregando o menino a Lea, dizendo que ela pode fazer o que quiser com ele. Antes de encerrar, lembra-a do castigo e do acordo que fizeram. Lila se afasta, soltando um suspiro aliviado e pensando que ganhou algum tempo. Após toda a conversa, a garota fecha a porta do escritório do pai. A heroína sorri levemente, antecipando que, mais cedo ou mais tarde, o menino acabará se abrindo para ela. Ela desliza até o chão, ainda ciente de que nada deu certo até então, mas mantendo a esperança. Lea se pergunta onde ele está quando uma criada corre pelo corredor escuro. A jovem carrega uma cesta de roupas sujas, todas manchadas de sangue. Lila e a criada se encontram no corredor. A garota diz que está entediada. Ela abre a porta e olha para dentro do quarto onde o menino ferido está deitado. Ela se aproxima e o observa atentamente.
Como as bandagens estão limpas, isso significa que a ferida não era profunda, mas ele parecia mal. Ele respirava rapidamente e suava muito, o garoto devia estar com febre. Leila tocou a testa do menino para verificar sua temperatura, ao mesmo tempo em que tocava sua própria testa com a outra mão, comparando os sentimentos. Ela congelou, olhando-o atentamente. Algo a fez pensar. O que a fez pensar foi sua imaginação, na qual se via como um anjo da guarda para aquele menino. A heroína segurou um lenço na mão, estendeu até a testa do garoto e o usou para retirar a umidade. Alguns sons escaparam dos lábios do loiro, e Leila escutou. Ele falava sobre Cecil, sussurrando também o nome de seu pai, irmão e irmã. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Ele pedia perdão e implorava para não morrer. O menino continuava pedindo para alguém não morrer e se culpava, enquanto Leila se inclinava sobre ele, apoiada na cama. A garota começou a respirar pesadamente, preocupada, percebendo que ele tinha uma família. Ela se afastou bruscamente da cama e cobriu a boca com a mão, percebendo que, embora vivesse em um orfanato, ele tinha pessoas queridas. A garota de cabelo cor-de-rosa saiu correndo do quarto, entendendo que a casa onde ele morava com sua família havia queimado diante dos seus olhos. A menina se sentiu culpada, mas se convenceu de que não poderia ter feito nada, pois era apenas uma criança. Em seus pensamentos, ela se tornava adulta novamente e via à sua frente o mesmo loiro maduro, que estava agora coberto com sangue de outra pessoa. Leila deu um passo para trás, pensando que não queria morrer ali, naquele momento. Exausta, a Leila adulta caiu de joelhos. Ela se virou e viu que estava cercada por fogo. Alguém estava se dirigindo à heroína. Alguém estava atrás dela, olhando diretamente para a garota e continuando a falar. Cercada pelo fogo, uma garota adulta e um garoto pequeno que buscaria vingança no futuro. Ele afirmava que, não importa o quanto ela corresse, as memórias ainda a alcançariam. Ele chorava olhando para a garota à sua frente. O tempo passou novamente. A manhã chegou. A manhã fluía suavemente das folhas verdes. Leila acordou em sua cama, esfregando os olhos, que estavam molhados de lágrimas. Ela disse para si mesma em voz alta que hoje não conseguiu matar e que talvez tivesse nascido para se tornar uma santa. Uma criada apareceu no quarto e confirmou que a senhora já havia acordado. Ela também informou que o garoto já tinha recuperado os sentidos. A menina pulou da cama e disse que tomaria café mais tarde. Leila saiu correndo, mas então ouviu que receberia um copo daquela horrível infusão de ervas quando voltasse, o que imediatamente a fez sentir-se enjoada. Embora Leila fosse verificar o garoto, ela ainda se sentia desconfortável ao redor dele. Então ela parou na porta do quarto, com a cabeça pressionada contra a porta, reunindo coragem. Sua pequena mão alcançou a maçaneta e abriu a porta lentamente. Como ontem, Leila olhou para o quarto, mas dessa vez não com tanta confiança. O garoto já estava consciente e sentado na cama, olhando para longe, sem prestar atenção nela. Leila o cumprimentou, mas foi completamente ignorada. Ela continuou preocupada com o garoto, perguntando sobre seus ferimentos, tentando ganhar sua atenção e conseguir ao menos um pouco de atenção, mas ainda assim a garota foi ignorada. Ela inclinou a cabeça, confusa. A menina continuou a pressioná-lo com perguntas relacionadas à sua saúde, mas o garoto permaneceu impassível e até se afastou dela. Aqui, a garota de cabelo cor-de-rosa agradeceu ao garoto pela ajuda e por tê-la salvado na floresta, o que fez o garoto se mexer. O loiro ainda virou a cabeça na direção da heroína após suas palavras e afirmou friamente que isso não aconteceu. Leila tentou lembrá-lo do que aconteceu, para esclarecer, mas o garoto não concordou de forma alguma. Eventualmente, ela se rendeu e fez uma expressão fofa. Ela pensou que o mais importante era que eles finalmente começaram uma conversa e continuou a falar com o garoto, agradecendo novamente. O garoto tentou se esquivar, mas Leila o chamou de seu salvador. Leila se aproximou, se inclinando em direção a ele, oferecendo-se para se darem bem. A garota se iluminou quando o garoto virou a cabeça na direção dela. Ele começou a sussurrar algo, mas Leila não ouviu. Ela pediu para ele repetir, mas o loiro não concordou, colocando uma expressão ameaçadora em seu rosto. Ele se afastou, e Leila pôde ouvir claramente dizendo que não havia ouvido nada. O menino e a garota estavam agora a uma distância considerável, e ela olhou atentamente na direção dele, percebendo que seu olhar suavizou. Ela então se sentou na beira da cama e finalmente perguntou o nome do garoto. Embora já soubesse o nome dele, achava que valia a pena perguntar, pois era seu dever no caminho para a amizade, já que esse garoto se tornaria um herói no futuro. Seu nome se tornaria um tema constante em canções e pinturas de artistas. Todos viveriam com seu nome nos lábios, transmitindo uns aos outros. A garota sentou-se perto e aguardou uma resposta.
Ela foi a primeira a quebrar o silêncio, dizendo seu nome e pedindo para ser chamada de Senhora Leila na frente de estranhos. Leila se tensa por algum motivo e agarra o cobertor. Eles ficam em silêncio novamente, enquanto ele olha para o lado e a garota olha para ele. Leila estava cansada daquele silêncio, e em seus pensamentos, ela queria pegar o garoto pelas bochechas e puxá-lo, exigindo uma resposta. Em sua mente, ela já o teria batido na cabeça enquanto ele ainda estava jogando o jogo do silêncio. Sem esperar uma resposta, a garota declara que o chamará do jeito que quiser. Ela continua seu monólogo e diz que, quando era criança, tinha um brinquedo chamado Sion. Esse nome fez o garoto se tensionar e escurecer instantaneamente. A garota ri despreocupada porque disse o nome real dele, já que realmente o sabia, mas a reação dele foi inesperada e assustadora. O garoto olhou para Leila com um olhar muito assustador e tenso, fazendo-a se sentir muito intimidada. Incapaz de suportar a tensão, Leila pulou da cama para o lado. A garota cobre a boca com a mão, com lágrimas nos olhos, temendo que tenha feito tudo errado, mas o garoto se acalma ao ver essa reação. Seu rosto assume uma expressão mais tranquila, ele estala a língua, coloca a mão atrás da cabeça e começa a coçar a nuca. Finalmente, ele diz algo e chama pelo nome de Zion. Leila conseguiu o que queria. A incerteza do interlocutor é notável. Ele esclarece que ela perguntou o nome dele e repete que seu nome é Zion. A garota pensa sobre isso, pois quando ela disse o nome dele, ele quase a matou com o olhar, e isso significa que ele pode ser chamado quase da mesma forma. Leila solta um suspiro de alívio, já que a raiva desapareceu dos olhos do garoto. Ela considera isso seu primeiro sucesso. A garota sorri amplamente e agradece a ele por permitir que a chamasse pelo nome. Leila termina a conversa e sai da sala, dizendo para ele descansar bem. Antes de sair, ela aparece instantaneamente atrás da porta e a fecha lentamente do outro lado. A garota se despede e diz que se verão mais tarde.